Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma capa de almofada sem zíper. Eu vou começar aqui fazendo a minha almofada. Esse tecido aqui ele tá na medida de 80 por 40, esse aqui vai ser o refil da nossa almofada, tá? Vou começar aqui montando um refil e aí depois eu vou fazer a capa com vocês passo a passo. A nossa capinha de hoje ela vai ser de retalhos com sobras de tecidos, né? Tá sempre sobrando um tecidinho aí no canto, então a gente não pode jogar fora, então vamos fazer ela. Dobro aqui no meio e aí eu costuro essas duas laterais aqui, tá? Eu vou costurar só essas duas laterais e essa terceira eu vou deixar aberta, que é pra eu poder tá enchendo a minha almofada. Eu tô deixando esse espaço maior porque eu vou encher a minha almofada com flocos de espuma, tá? Porque eu tô sem a manta acrílica aqui. Mas se você tiver, aí você pode deixar uma abertura um pouco menor, tá? Que vai facilitar pra vocês também na hora de fechar. Então, eu já fechei aqui a minha almofada, virei ela direitinho, do lado certo, né? E agora, por aqui, eu vou estar enchendo a minha almofada. Eu já volto com ela cheinha pra vocês verem. Prontinho, meus amores, aqui, eu já enchi a minha com flocos de espuma, né? Mas se você for fazer com outro tipo de enxerto, você pode deixar o espaço um pouco menor. Aí, é só dobrar ela aqui 1 centímetro pra dentro, a barrinha, e passar uma costura. Tá ok? Até aqui não tem segredo. Vou dobrar aqui 1 centímetro pra dentro e passar uma costurinha aqui, certo? Prontinho, minha almofada já tá finalizada, né? O refil da minha almofada já tá finalizado, já costurei, tá bem fofinho. Ficou bem costuradinho, bem apertadinho, bem fofinho. Agora, eu vou reservar ela pra eu começar a montar a minha capa de almofada. Tô utilizando aqui um TNT na gramatura 80, ele tá na medida de 40 por 40, e aí eu vou encontrar o meio dessa peça. Como que eu faço para encontrar esse meio aqui? Simples. Dobro a peça ao meio, vinco, quando eu voltar, eu já encontro a marca aqui e risco. Dobro ao meio ao contrário, vinco, quando eu voltar, vai estar a marca e eu risco. Ok? Aí, eu vou utilizar aqui um quadradinho, esse quadrado, ele tá na medida de 10 por 10. É um gorgurinho, um tecido de gorgurinho. Então, eu vou colocar ele aqui, de forma que as pontinhas desse quadrado, encontre com os meus riscos, tá? As 4 pontinhas tem que encontrar com os 4 riscos que eu fiz aqui no meio. Encontrando, vou alfinetar, para quando eu for costurar, não sair do lugar. Até aqui, tudo ok, né? Então, agora aqui eu vou começar a costurar as minhas tiras. Tiras também de gorgurinho, que eu tenho aqui, com 10 centímetros de largura. Então, eu vou começar aqui com a marrom, e aí eu vou colocar aqui bem alinhadinho, com frente, e eu coloco bem alinhadinho com esse quadradinho aqui. Passo uma costura aqui. Depois que eu passar a costura aqui, eu vou virar e rebater a costura pelo outro lado, certo? Vou fazer isso nos 4 cantos do meu quadradinho.
Olha só como a capa da nossa almofada já tá ficando bonita, né? Tá ficando muito bonita. Para terminar, eu vou fazer esses cantinhos que sobraram aqui, esses 4 cantinhos de marrom, com o mesmo procedimento, frente com frente, passo uma costura, viro, rebato a costura e corto o excesso. Meus amores, isso pode ser uma capa de almofada, isso pode ser um centro de mesa, fica aí a imaginação de vocês. Se de repente você quiser parar aqui, beleza, virou um centro de mesa. Depois que eu pregar o marrom, eu venho aqui pelo lado do avesso e passo uma costura com um pé de máquina de segurança pelo lado do avesso de toda a volta dessa base que eu fiz, tá ok? Se você for finalizar aqui para virar um centrinho de mesa, você só tem que recortar o excesso, passar um viés na lateral, pronto, virou um centrinho de mesa, um cobre-fogão. Vai ficar uma gracinha. Se você quiser dar continuidade na almofada, fica até o final desse vídeo que você vai entender direitinho o que foi que eu fiz. Prontinho, já passei a minha costura de segurança, já refilei todinha a minha peça. Olha que graça que ficou. Fala, se não fica lindo também para colocar na mesa, fica muito bonito, né? Bom, mas vamos dar continuidade à almofada. Agora eu vou reservar essa parte e eu vou estar montando o fundo da minha almofada. O fundo da minha almofada, eu tô aqui com esses tecidos, que também são o mesmo do centro da almofada. Um eu fiz com 30 de largura por 44 de comprimento. Desculpa, 30 de comprimento por 44 de largura. E o outro, 28 de comprimento por 44 de largura. Que são 4 centímetros a mais do que a base da nossa almofada, que é para dar na margem da costura para ficar direitinho. Em uma das laterais desses tecidos, eu vou fazer uma barrinha com 1,5 centímetro, tá? Venho aqui, dobro 1,5 centímetro, 2 vezes, e aí fica assim a barrinha. Vou fazer isso apenas em um lado dos meus tecidinhos. Vou fazer nos 2 tecidos, mas apenas em um lado, porque o outro lado eu vou estar fixando ele na almofada. Feito isso, eu volto aqui com a minha capa, né, da minha almofada, viro ela com o direito para cima, e aí eu vou posicionar os meus tecidos aqui, ó. Posiciono o maior nessa parte aqui de cima, ou o menor, fica a critério, você quem sabe, né, você pode colocar o menor ou o maior. Posicione um dos tecidos aqui, deixa ele bem certinho, ele tem que passar, tá, pelo menos 1 centímetro para cima e 2 para cada lado. Lembra que nós cortamos com 44, que é para dar 2 centímetros para a direita, 2 centímetros para a esquerda, e 1 centímetro só para cima. Venho, posiciono o outro também da mesma forma, direito com direito, ajeito. E aí, eu coloco um alfinete para ele não sair do lugar quando eu vier fazer a minha costura. Feito isso, é só passar uma costura em toda a lateral, dando retrocesso aqui na emenda do meu tecido, né, da minha almofada, com um pezinho de máquina. Faço isso dos 2 lados, tem que dar um retrocesso dos 2 lados. Sempre onde o tecido se encontrar, você faz aquele retrocesso para garantir a costura, tá ok? Finalizei minha costura, virei do lado direito, ajeitei direitinho, e agora eu vou medir aqui, da margem para dentro, eu vou estar medindo 3 centímetros. E aí, eu vou vir e fazer uns risquinhos aqui, vou estar medindo 3 centímetros,
que eu vou passar uma risca pra gente poder passar uma outra costura e fazer aquela barrinha mais larga, que eu acho que fica um charme na almofada. Então, eu venho aqui medindo 3 centímetros da beirada para dentro, vou fazer isso nos 4 lados da minha almofada e depois eu vou passar um risco. Eu tô utilizando aqui giz de lousa, porque depois eu posso vir com um paninho úmido e tirar essa marcação de giz, que não tem problema nenhum. Se você tiver aquela caneta que apaga com calor, também é legal. Agora, se você não tiver, faça com giz de lousa ou com sabonete, tá? Porque se você passar a caneta aqui, você vai estar estragando a sua peça. Porque nós vamos passar uma costura por cima dessas linhas aqui e depois a gente precisa dar um jeito dessa marcação sumir. Se você fizer com caneta, ela não vai sumir. Agora, se for aquela caneta que apaga com o calor, ela vai sumir. Ou giz de lousa ou sabonete, tá bom? Aí, eu fiz aqui também uma costurinha bem na barrinha, bem na beiradinha, pra dar esse charmezinho. Já passei a minha costura aqui, ó, por cima do giz. Olha como ficou uma gracinha. E agora é só colocar o refil da almofada. E a sua almofada vai ficar lindíssima. Essa barrinha é muito utilizada em capas de travesseiros, mas eu acho que ela fica muito bonita também em almofada. E aí, você gostou? Deixa aí nos comentários pra mim se você gostou. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser, a gente pode trazer também uma capa de travesseiro, é só vocês deixarem no comentário que vocês querem capa de travesseiro que a gente traz. Olha aí que gracinha que ficou esse diferencial aqui da almofada na lateral, fica muito gracinha, fica muito lindo. A parte de trás fica bem alinhadinha aqui o encontro dos tecidos. Eu gostei muito dessa almofada, espero também que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ajuda demais isso ao canal a crescer. Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo, fiquem todas com Deus, tchau!